Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso. Hoje pra gente falar de Internacional 2, Corinthians 0, lá no Beira-Rio. Antes de tudo, se inscreve no canal e deixa o like aqui pra ajudar a gente. E vamos lá, cara, eu vou falar só desse jogo do Corinthians e do Inter a princípio, pra amanhã a gente falar da rodada toda como um todo, da rodada como um todo, né? Pra gente falar de todos os jogos, muitos jogos ruins, meu Deus do céu, nessa rodada de Copa do Brasil. Mas temos que falar sobre o Corinthians e sobre o Inter, principalmente sobre o Corinthians, falar da ótica um pouco mais de torcedor hoje, mas assim, tem muita coisa para falar desse jogo. Espero fazer um vídeo um pouco mais curto. Minha paciência está curta também para fazer esse vídeo, mas eu achei necessário, até porque ficou uns dias sem postar aqui, tava viajando, etc. Enfim, vamos lá. Cara, antes de tudo, eu quero deixar uma coisa bem clara. E aí, o pênalti não entra nesse mérito. O pênalti foi pênalti, o Gustavo Henrique foi bem desprovido de inteligência no lance. Deixar isso bem claro. Mas assim, que arbitragem tosca, mano. Dos dois lados. Pros dois, horrível, horrível, horrível. Eu nem puxei o nome do cidadão que apitou, porque eu acho que eu ofendi ele pessoalmente. Assim, incapaz de tudo, mano. Incapaz de apitar um jogo de futebol profissional, que loucura. Cara, uma falta de critério que a arbitragem brasileira tem que me tira do sério, mano. Ele dá uma faltinha imbecil. Passa alguns lances, ele quer compensar essa faltinha que ele deu e fala, não, vou deixar o jogo andar um pouquinho. Só que ele quer deixar o jogo andar com lances que são muito mais falta, com carga nas costas, com puxão de camisa, e ele quer deixar o jogo andar. Assim, terrível, terrível. Assim, assustadora a arbitragem do rapaz que apitou o jogo no Beira-Rio hoje, que mais uma vez, não busquei o nome, porque senão eu ia ofender ele nominalmente. Dito isso, pra gente falar do jogo, eu fiz algumas anotações, tanto que a primeira anotação é: o juiz apita até peteleco, já deu pra perceber. E eu fiz muitas anotações. Pra essa ter sido a primeira, é porque, malandro, o cara é ruim, tô falando sério. Enfim, uma das coisas que eu anotei, e que foi assim que o Inter criou algumas chances contra o Corinthians, e foi no começo do jogo, assim, nos primeiros 3 minutos. O Inter com o Pesolano costuma esperar o adversário e a transição vencida com o Carboneiro pode ferir o Corinthians. O Inter jogou hoje com o Carboneiro de centroavante, praticamente, né, mais para puxar contra-ataque, para correr nas costas da zaga do Corinthians, e entregou a bola para o Corinthians. O Corinthians do Fernando Diniz costuma ter a bola, costuma jogar com ela no pé e tudo mais, mas o Corinthians não conseguiu ferir o Inter com a bola no pé. O Corinthians não conseguia infiltrar na defesa, o Corinthians não conseguia fazer nada. E aí, para mim, é uma resposta muito simples: o Corinthians não tem Yuri Alberto. A gente subestima o Yuri, enquanto torcida do Corinthians, eu falo, subestima o Yuri porque, assim, quando ele sai, quando ele fica fora, quando ele se lesiona, a gente lembra o quão é ruim o Corinthians sem o Yuri Alberto. Porque o Yuri é o único cara nesse elenco que consegue dar profundidade para esse time, consegue atacar as costas da zaga, consegue atacar o espaço entre os zagueiros, entre zagueiro e lateral, principalmente hoje o Inter com uma defesa com 5 atrás, né, 3 zagueiros. Então, assim, esse ataque à profundidade, o Guinegão tem muito menos. O Pedro Raul, meu Deus, o Pedro Raul não tem nada, né? Pedro Raul, vou separar um parênteses aqui para falar de Pedro Raul. Que nem foi o que mais me tirou do sério hoje, mas foi um deles. Ele conseguiu. Eu tô olhando pra tela aqui porque tá dando umas travadinhas outras aqui, mas é só pra direcionar minha raiva a esse OBS também, que é outro que vai entrar no rock já já. Cara, o Pedro Raul. O que é um Pedro Raul? Assim, o que é um Pedro Raul? Ele não te entrega nada. O Fernando Diniz colocou ele em campo hoje porque não tinha quem colocar. E de verdade, Diniz, por favor, mano, vai no jogo do Sub-20, vai no jogo do Sub-17, olha quem é o centroavante e vê o que ele pode te oferecer. Se tu vê um lance que esse sujeito dominar uma bola, sobe. Vai treinar com o profissional e vai jogar. Porque o Pedro Raul não tem condição. É impraticável o futebol desse cidadão. E tá travando muito essa tela, mano. Eu preciso dar uma. Vou dar uma parada aqui, ver se o bagulho volta, porque tá difícil. Mano, não tem nada aberto no meu computador. É revoltante. É revoltante, revoltante. Enfim, o cara é incapaz de qualquer coisa que um centroavante precisa fazer. Dominar e fazer pivô, não consegue. Cabecear, não consegue. Finalizar com o pé, não consegue. Dar passe, não consegue. Conduzir, não consegue. Pressionar, não consegue. A única coisa que ele fez de bom, e de bom entre muitas aspas, né, pra quem tá vendo o jogo, é ridículo, foi reclamar com o árbitro. E ainda assim ele fez mal porque ele conseguiu tomar amarelo. Caraca, mano, como é que tu. Meu Deus do céu, como é que conseguiu, cara? Como é que conseguiu chegar no Corinthians ganhando o dinheiro que ganha? Meu Deus do céu, cara. É pra acabar com a minha vida uma coisa dessa, cara. É revoltante. Mas enfim, a falta que o Yuri Alberto faz pro time do Corinthians é muito grande. E por isso que eu coloquei na thumb que a esperança tem nome e é Memphis Depay. Porque é o único cara nesse time que pode, na mesma posição do Yuri, numa função diferente, mas trazer alguma coisa. Um refino técnico, um passe diferente, uma finalização, uma bola que sobra, é ele que finaliza bem, é ele que tem, sabe, o trato com a bola decente, é um cara diferente, tem talento.
Acho que é o único, irmão. É onde o Corinthians se abraça, se apega, olha e fala, eu preciso de você. E vamos separar um capítulo daqui a pouco pro nosso Osmar Stabile, né, que conduziu essa renovação de uma maneira assustadora junto com o Marcelo Paes e seus Blue Caps. Mas enfim, aí mais uma vez reclamei do árbitro aqui. O Garro foi outra coisa que eu anotei. Ele baixando muito para fazer a saída de bola entre os zagueiros não me agrada, mano. Eu preciso do Garro perto do gol, que é onde ele impacta no jogo. Se você tem o Ranieri, se você tem o Bidon, se você tem o André, manda um desses três baixar para fazer essa saída. Você não pode depender do Galo para fazer isso. O Diniz já me irritava quando eu via jogos do Vasco e o Coutinho ia fazer essa saída de bola lá no pé do zagueiro. E eu falei disso aqui, hein? Eu falei disso aqui no último vídeo que eu falei do Corinthians, que deve ter sido uns 5 dias atrás, não sei, sobre a renovação do Memphis. Porque o Garro é um cara que baixa muito para fazer saída lá atrás com o Diniz. Isso se intensificou e eu odeio isso. Não pode tirar o teu camisa 10 da área onde o jogo acontece, da área onde o bagulho fica louco, para você baixar o cara lá entre os zagueiros. Mano, tava Gustavo Henrique, Rodrigo Garro, Gabriel Paulista. Não consigo. Que mais? Uma cena tosca do Matheus Cunha, que o Matheusinho encosta nele, ele cai no chão. Caraca, coisa ridícula, cara. A mão do Bernabé e depois a mão do Matheusinho, eu quase tive um infarto. Eu achei que o Matheusinho tinha feito a maior borrada da história do futebol. Não fez. Mais uma reclamação do árbitro. O Gabriel Paulista quase entregou um gol aos 37. O Hugo fez a defesa. Foi um lance que o Carboneiro sai cara a cara com o goleiro, né? O Carboneiro fazendo o que ele foi colocado ali para fazer, que era atacar espaço e principalmente pressionar a saída do Corinthians quando o Inter quisesse fazer isso. Ele rouba uma bola do Gabriel Paulista. Rouba a bola, não, intercepta um passe, sai na cara do gol. O Gabriel Paulista consegue acompanhar ele, tirar ele um pouquinho de rota. Ele finaliza, o Hugo defende. E depois disso, o Gabriel Paulista tentou entregar mais uns 4, 5 gols pro Inter. E inacreditável, inclusive, o Diniz ter tirado o Gustavo Henrique para baixar o Ranieri e fazer zagueiro, em vez de tirar o Gabriel Paulista. É inacreditável. Pro Gabriel Paulista ter que correr pra área. O Gustavo Henrique tem 1,92 m. Deixa o Gustavo Henrique em campo. Fez 1 milhão de gols de cabeça nos últimos 2 anos. Deixa o cara em campo, velho. Mas enfim. Foi o menor dos erros do Fernando Diniz no dia de hoje. Breno Bidon e André, uma jogada que eles fizeram no canto ali, que eu fiquei impactado. Jogam demais, meu Deus do céu. Um outro cruzamento do Bidu, que o Guinegão chegou mal. Não sei nem como é que. Não é mal posicionado, ele tava bem posicionado. Ele chegou mal colocado, né? O cruzamento vem, ele cabeceia meio. Tá ligado? Meio torto, assim, meio dando grau. Eu não entendi direito o que o Guinegão tentou fazer. Ele tentou buscar a bola e cabecear, né? Simples assim. Mas não conseguiu finalizar o Gui. Inclusive, mano, outro parênteses que eu tenho que abrir pro Guinegão aqui. Abrir pro Guinegão, não. Abriu parênteses. Vamos lá. Guinegão. Se eu ver vagabundo e viciado falando mal de Guinegão aqui, eu vou ficar louco, hein? Vou ficar maluco. O moleque não é titular do Corinthians desde o dia 11 de março. Março. 11 de março. O treinador do Corinthians era o Lucas Silvestre, porque o Dorival estava suspenso. Corinthians 0, Coritiba 2 na Neoquímica Arena. Aquele foi o último jogo do Guinegão titular do Corinthians. Hoje, oitavas de final de Copa do Brasil, o Diniz coloca o cara para jogar. E tendo jogos passados que ele nem relacionou o Gui e colocou o Pedro Raul. O que me tirava do sério. Ele colocar o Pedro Raul em campo, tendo o Guinegão não relacionado, é para acabar o futebol. E aí, hoje, no momento mais importante da temporada, ele coloca o Guinegão. Depois de uma pausa pra Copa, etc. Mas enfim, na fogueira ele colocou o moleque. Eu achei erradíssimo. E se fosse qualquer outro treinador, ele estaria dando muito mais porrada, porque eu gosto do Diniz. Então eu tentei passar um pano. Mas eu olhei e falei, meu Deus, ele vai colocar o moleque na maior fogueira do mundo. Então se criticar o jogo do Gui, eu vou ficar revoltado. Porque o Guinegão foi colocado numa barca furada hoje. E ele fez o que deu. Ele brigou, ele deu carrinho, ele correu. Ele fez o que ele sempre faz. Ele se dedicou igual um louco. Não chegou uma bola boa para ele fazer um gol. Não chegou. A que chegou do Bidu. Ele tava mal colocado na jogada. O cruzamento foi um pouco mais para lá do que para cá. Não foi uma bola diferente que ele teve para finalizar. Enfim. E também não é característica do Gui. Bola no alto. E ele tentou. O Inter não consegue criar. E aí tem um parênteses muito grande também que é. Fechei o parênteses do Guineu. O Inter não consegue criar. E o Corinthians faz questão de ajudar. Cara, o Inter chegou a dado momento do jogo, o Corinthians tocava, o Inter não conseguia fazer nada. O Inter não via a esférica, não via a redonda, não via a pelota, não via a bola. O Inter não pegava na bola. O Corinthians fazia questão de dar lances e de dar oportunidades pro Inter finalizar no gol do Corinthians, pro Inter chegar no gol do Corinthians, errando passes. Cara, o Hugo Souza erra um passe pro André de frente, que é tosco. O Gabriel Paulista errando passe. Todo mundo que podia tentava deixar o Inter vivo no jogo. Impressionante, impressionante. E aí o principal ponto é, o Diniz tira o André, que toma uma dedada no olho do mercado, eu acho, que não rendeu cartão, inclusive, eu acho que poderia, mas enfim, completamente irrelevante.
E aí, o erro do Diniz ele chama o Alan pra aquecer, e aí eu falei, tá, ele vai tirar o André e vai colocar o Alan. Eu queria que ele colocasse um cara mais segundo volante, um cara de mais movimentação, gostaria. Mas eu acho que ele já tava pensando em baixar o Ranieri pra zagueiro e tirar um dos zagueiros, porque a gente ia jogar mais com a bola e etc, mais ainda do que já tava. E aí, ao invés de fazer isso, ele chama o Lingard. Ele pega o meio campo do Corinthians, aqui ó, meio campo do Corinthians. Diniz pega o meio campo do Corinthians, ó. Não quero. Não quero o meio campo. Ah, não importa, irmão. Não quero. O Diniz acabou com o meio campo do Corinthians. Ele joga o Lingard para o lado esquerdo e abre mão de um meio campista. O Inter acaba com o jogo ali. O Inter mata o Corinthians ali. O Inter sobe suas linhas e fala, mano, eles não tem meio de campo. Eles tiraram um. O Corinthians jogava com o Ranieri mais baixado perto dos zagueiros. André e Bidon numa segunda linha. Garro à frente dos dois. Garro caindo muito pros lados. O Bidon a mesma coisa, mas enfim. Teoricamente, um losango que vira um 4-4-2, né? Um 4-2-3-1. Que seria André Ranieri, o Bidon caindo pela direita, com o Caio César junto ali. Enfim, um pouco de bagunça, mas acho que deu pra entender a explicação. Esse Corinthians, que tinha 3 meio-campistas ali, tira o André, abre um ponta pela esquerda. O Corinthians se escancara. O Inter sobe as linhas, pressiona, rouba uma bola, faz um gol. Sai o escanteio, sai o gol, né? Na sequência, mais um lance, pênalti. Aí o Diniz vai mexer. O Diniz acabou com o Corinthians, irmão. Ali o Diniz acabou com o Corinthians. E aqui acabam as minhas anotações, com o Internacional fazendo 2-0, o Corinthians indo para um abafa tosco no final do jogo. Alan para um lado, Matheus Pereira e Pedro Raul. Matheus Pereira é outro que ainda não entendi o que faz. Ele não tem intensidade para ser primeiro volante, nem para ser segundo, não tem qualidade técnica para ser meia, não tem velocidade para ser ponta, não tem personalidade para jogar futebol, não tem qualidade, não tem... Assim, tá difícil de entender o Matheus Pereira, mano. Ele chegou no Corinthians bem, chegou muito bem, jogando como segundo volante, muito passe para frente, me agradando. Eu falei, putz, legal, se perdeu no personagem, irmão. Não sabe o que faz, não sabe o que faz dentro de campo. O Matheus Pereira tá perdido. O Diniz precisa chegar, trocar uma ideia, falar, irmão, eu quero isso aqui, calma, respira fundo. Matheus Pereira entra em campo ansioso. Ele entra em campo querendo, mano, mudar o mundo. Ele quer fazer uma revolução em campo, irmão, quando ele entra. Ele quer, mano, ele acha que ele é o Batman. Ele vai salvar a Gotham City agora. Irmão, calma. Tu é o Matheus Pereira, velho. Segura. Vamos passe a passe. Passe a passe. Enfim, pra finalizar, vamos falar de Memphis, né? Porque tá na thumb. E não só por isso. A única esperança do Corinthians se classificar quinta-feira é se o Memphis Depay for titular. Ou relacionado, pelo menos, e tiver bons minutos. Pelo menos uns 45 aí. Porque vem treinando, vem se preparando, enfim, obviamente fora do clube. Não teve muito tempo com o Diniz. Mas vai ter que jogar, velho. Vai ter que jogar, dá seus pulos. O Corinthians não pode depender do Guinegão. E não por falta de qualidade do garoto, nem nada disso, mas por... Tipo assim, não é quem você deposita suas fichas. Um garoto de 19 anos, não pode ser. Ele resolveu jogos pro Corinthians na última Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense foi muito bem, muito importante, mas era outra fase da carreira do Gui. Era um Guilherme subindo da base e tendo bons minutos, fazendo gol, sendo impactante, assim, tá ligado? Um ritmo muito elevado que ele entrou, mano. Assim, um jogo contra o Vasco, ele faz gol, aí depois vai gol de novo, faz gol no Inter no Beira-Rio, faz gol na Copa do Brasil, você fala, meu Deus do céu, tatua aqui, Guinegão até a morte. Bumba, bota Guinegão no meu braço. Já postei esse meme 1.000.000 de vezes. Tatua aqui Guinegão até a morte. Passou essa época, né? O Gui caiu de nível, o Diniz não utilizou, o Dorival deixou de utilizar muitas vezes. Acho que não é o cara que a gente olha e fala, esse é o homem gol do Corinthians pra hoje. Se você coloca o Memphis na função que o Gui fez hoje, acho que tem corpos parecidos até, né? Um estilo de jogo não tão semelhante assim, porque o Memphis tem mais refino, baixa mais pra jogar, enfim. Mas eu acho que se você colocar o Memphis ali, pode sair algo, pode dar caldo aquilo ali. Dito isso, Memphis e Garro jogando juntos, um Lingard entrando depois, um Caio César, eu acho que tem boas associações ali. Dito isso, a negociação da renovação de contrato do Memphis foi asquerosa. O Corinthians ficou um mês para renovar com o Memphis. O Corinthians ficou... parecia que o Corinthians não queria renovar. O Corinthians não queria, o Memphis queria muito. O Corinthians começou a impor as suas pedidas pro Memphis. Aqui, ó, tem até os valores aqui. Ô Memphis, é o seguinte, você ganha 4, vai pagar 2 agora. Você quer 2? Memphis, aceito. Ô Memphis, a gente pagava 1.200.000 por mês pra você ter moradia, segurança, bababá, vai ser só 250. Tá pego. Ô Memphis, a gente deve 40 milhões de reais, a gente vai pagar em 4 parcelas a cada 6 meses. Você aceita? Aceito. Assim, parecia que o Corinthians não queria renovar com o cara. Agora, meus parabéns, Osmar Stabile. O seu centroavante se lesionou. Você não tem nenhuma peça de reposição. Você depende
do holandês. Agora, por favor, teu bracinho, dê a torcer, dê a César, liga pra esse malandro e fala, irmão, pega esse avião agora, por favor. O contrato tá aí, você já concordou com tudo, vem, assina, treina e joga. Chega segunda, treina terça, treina quarta, joga quinta, resolve o jogo. Preciso de você, por favor. É isso, simples. E se voltar mal, não vem encher o saco. Ah, porque o Memphis voltou mal. Memphis estava de férias, meu Deus do céu. O Memphis aprendeu a jogar. Não enche o saco. Porque demoraram pra renovar com o cara. Era pra estar treinando há um mês com o Corinthians. O clube já voltou a treinar faz mais de mês, 40 dias, não sei quanto tempo que os jogadores estão treinando. Era pro Memphis estar desde lá, acabou a Copa, renovou o contrato, vem treinar. Desde lá. Era pra estar jogando desde o jogo contra o Remo. Contra o Cascavel, lá em Cascavel, aquele campo duro lá, era pra ele estar lá. Então, assim, não me venha com quais de porque o Memphis Depay é a esperança do Corinthians pra quinta-feira. Se não for com ele, não vai ser com ninguém. Já deu pra ver. Beleza? E na Libertadores se encaminha uma narrativa semelhante. Yuri Alberto não deve jogar nenhum dos dois jogos. Dependemos do holandês. Por favor, Memphis Depay, nos ajude. É isso. É para os diretores do Corinthians chegarem. Os velhos do Parque São Jorge, que estão enchendo o saco por causa da renovação do Memphis, porque o malandro já deu declarações de que ele quer tirar vocês daí, porque vocês estão querendo acabar com o clube. Ele, depois de ganhar uma Copa do Brasil, e que foi um dos atos de maior macheza que eu já vi na minha vida, o cara ganhou uma Copa do Brasil pelo Corinthians, pega o microfone e fala assim, vocês que estão acabando com o Corinthians, eu quero tirar vocês daí. Eu quero fazer a revolução no Corinthians, mas tem gente que não quer deixar. E a gente sabe bem quem é vocês. Vocês aí que estão lutando contra a renovação do cara, vão ter que dar o bracinho a torcer se o Corinthians se classificar na Copa do Brasil e se classificar na Libertadores, que vai ser muito por conta desse maluco aí. Certo? Dito isso, se inscreve no canal e deixa o like pra ajudar a gente. Comente sua opinião. Falei que o vídeo ia ser curto, tem 17 minutos. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu quis falar que o vídeo ia ser curto. Se surpreendeu. É igual quando o entregador de pizza fala que a pizza vai demorar 1h30 e ela chega em 40 minutos. Você fala, nossa, a pizzaria é top. Eu falei que o vídeo ia ter 10 minutos, tem 17. Entretenimento pra você. Um abraço, se inscreve, deixa o like aí. É nóis, tamo junto. Eu tô muito estressado, moleque, que loucura.